Boa noite a todos os passageiros que decidiram embarcar nessa viagem pelo mundo da aviação, pelo qual vamos passar neste vídeo. E bem, nessa introdução eu já dei um spoiler sobre o que será o vídeo. Vamos falar dessas caixas metálicas com a bela aerodinâmica que saem voando pelos nossos céus. Vamos falar da aviação. Então apertem seus cintos que este voo já vai decolar. Vamos voar por territórios gélidos, cheios de coisas para contar. É claro, uma camada de gelo para explorar. Sentem-se, pois o voo vai começar. (1903 ou 1906). Bom, essas duas datas são discutidas como as possíveis candidatas para a invenção do avião. Os irmãos Wright, Orville e Wilbur Wright, são amplamente reconhecidos como os inventores do avião, embora eu discorde. No dia 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, eles conseguiram realizar o primeiro voo controlado e motorizado da história, com o avião Wright Flyer. No entanto, também há a reivindicação que o brasileiro Alberto Santos Dumont tenha inventado o avião no dia 23 de outubro de 1906. Ele não inventou nesse dia. Ele fez um voo público em Paris, sendo o primeiro a decolar, voar e pousar uma aeronave totalmente autopropulsada. O 14 bis é considerado por muitos como o primeiro avião a realizar um voo sem a necessidade de um trilho de lançamento, ou um estilingue. É por isso que eu considero o 14 bis como o primeiro avião de verdade. A disputa entre os irmãos Wright e Santos Dumont destaca as diferentes abordagens e contribuições para a aviação. Enquanto os irmãos Wright fizeram suas primeiras experiências longe do público, em locais onde não tinha muita gente ou quase ninguém, Santos Dumont fez em Paris, com muitas pessoas assistindo. Lógico, ambos têm a sua cela de contribuição para a aviação. Mas na minha opinião, eu imagino que, pelo fato de que o 14 bis foi o primeiro avião que não precisou de um outro objeto, como um lançador, um estilingue, para ser lançado, e que ele também pousou por conta própria, este foi, de fato, o primeiro avião, assim, de fato. 0.00005909. Você deve estar se perguntando, o que é esse número? É uma porcentagem, na verdade. 1 em 11 milhões. Esta porcentagem é a chance da queda de um avião nos dias da modernidade. Essa taxa é baixíssima e significa que voar é uma das formas mais seguras que tem hoje em dia. E aí as pessoas perguntam, mas por que estou vendo muito acidente aéreo recentemente? Vamos aos fatos. Os fatos são que acidentes aéreos, por serem raros, quando acontece vira notícia. Já acidente de carro, se fosse mencionar todos eles, ia precisar de um dia inteiro de matérias nos jornais. Obviamente isso não acontece, por isso há essa impressão. Diversos fatores contribuíram para que essa segurança aumentasse. Regulamentações rigorosas, a manutenção constante, o treinamento da tripulação e, é claro, também acidentes do passado deixaram lições para que os aviões modernos carregassem soluções para que problemas antigos não voltassem a se repetir. 640 18 por 84. Essas dimensões tratam-se do Antonov AN-225 Mriya. Esta que foi a maior aeronave já construída, tanto em peso quanto em tamanho. O peso máximo da aeronave foi de 640 toneladas durante a decolagem. Foi desenvolvido pela empresa ucraniana Antonov, por isso o nome. O AN-225 foi projetado para levar o ônibus espacial soviético Buran. Sua envergadura de 88,4 metros e um comprimento de 18 fazem dele um verdadeiro gigante. Tanto que, por exemplo, esse é um dos aviões que a galera mais gosta de usar no Flight Simulator. Pegar esse avião e jogar nos aeroportos nanicos. O Mriya é impulsionado por 6 motores turbofan Ivchenko Progress D18T, permitindo-lhe transportar cargas extremamente pesadas e volumosas, além do transporte de equipamentos especiais. Esta aeronave é frequentemente utilizada para missões humanitárias, transporte de maquinária individual e outros tipos de carga especiais que não podem ser levadas por aeronaves convencionais. 78 4x3. O Colomban Cri-Cri, também conhecido como MC-15 Cri-Cri,
é o avião mais leve do mundo, com um peso de só 78 kg. Só para vocês terem uma ideia, eu sou mais pesado que essa aeronave. Desenvolvido pelo engenheiro francês Michel Colomban, o Cri-Cri é um avião pequeno monomotor de 2 lugares, projetado para ser leve, ágil e econômico. Com uma envergadura de 4x3, por isso eu dei essa entrada 4x3, o Cri-Cri é um exemplo impressionante de como a gente consegue pegar um conceito de aeronave e colocar no extremo, assim, compactar o extremo. No extremo dos pesos pesados temos o Antonov Mriya, temos nesse aqui o Colomban Cri-Cri. 827. Os Estados Unidos têm o maior número de acidentes aéreos na história, com 827 ocorrências registradas. Vários fatores contribuem para essa estatística, incluindo o seu volume de tráfego aéreo, a extensão geográfica e a diversidade de condições climáticas, né, Flórida? 4,5. A caixa preta, ou gravador de dados de voo, é um componente essencial para a segurança e investigação de acidentes aéreos. Pesando 4,5 kg, a caixa preta é projetada para resistir a condições extremas, como altas temperaturas, impactos violentos e submersão na água. Existem 2 tipos principais de caixa preta, a gravadora de dados de voo e a gravadora de voz de cabine. O FDR registra parâmetros técnicos do voo, como altitude, velocidade e posições dos controles, enquanto o CVR grava as conversas e sons da cabine de pilotagem. Juntos, esses dispositivos fornecem informações cruciais para entender os eventos que levam a um acidente. E embora o termo caixa preta seja usado, na verdade, as caixas são geralmente laranjas, feitas para fins de identificação, na verdade para identificar mais fácil, até porque nos destroços de um avião fica muito difícil você encontrar essas coisas, principalmente se for de uma cor parecida com a da fuselagem. E aí, pode surgir um mentecapto e falar: mas se ela é tão resistente, por que não faz um avião desse material? Ora, meu jovem pimpolho, simples, porque ia aumentar muito o preço da passagem aérea. 49, 56 e 69. Essas 3 estatísticas de porcentagem, 49%, 56% e 69%, são as chances de sobrevivência por parte do avião. No caso, se você está na frente, a chance de sobrevivência é de 49%, 56% se você estiver no meio e 69% para os assentos mais na parte de trás. Essas estatísticas são baseadas na análise de dados de acidentes aéreos. Pega-se os dados de vários acidentes, faz um agregado e aí você tira a prova de onde vieram a maior parte dos sobreviventes. E aí constatou-se que eles vieram mais da parte de trás. E segundo essas estatísticas, a parte traseira do avião tende a ser mais segura devido à maneira como as forças de impacto são distribuídas durante uma colisão. Porém, digamos que dependendo de como o acidente acontece, nem mesmo estar no fundo possa te salvar, principalmente por razões de combustível, a natureza do impacto, a natureza da aeronave. Aí você vai de Vasco. O que tem 34? Simples. 34 anos foi o tempo de vida do Concorde. O Concorde, que era um avião supersônico de passageiros, que superava velocidades a Mach 2. E ora, jovem pimpolho, o que é Mach 2? Eu não estou falando do combo do McDonald's 2, meu amigo. Mach 2 é você estar 2 vezes a velocidade do som, o que é mais ou menos equivalente a 2.450 km por hora. O que é bem rápido, para ser honesto. Geralmente quem usava o Concorde eram pessoas de classes mais altas, pelas passagens serem caras e pelo fato dessas passagens serem caras. Por que eram caras? Porque precisava de mais combustível, porque precisava de um material mais resistente por causa da velocidade alta. E por que um material mais resistente? Simples. Porque no meio da viagem, as partes de fora da fuselagem, principalmente o do nariz, ficavam vermelhas, de tão alto que era a velocidade. Ela foi desenvolvida, no caso, a aeronave Concorde, o seu conceito, pela British Aircraft Corporation e a Aerospatiale. E ele teve um sucesso sim, não é de negar. Um avião que ficou 34 anos em atividade não é um fracasso. O motivo pelo qual ele saiu de linha é pelo fato dos fatores que eu disse. Além de ser caro,
Ele nasceu em 76, o conceito do Concorde, e em 2003 foi descontinuado. Porém, até hoje, tem muita gente que sente saudade daquelas visões que o pessoal tinha do Concorde, onde dava até para ver a curvatura da Terra. 200 minutos. 200 minutos para quê? Para assar um bolo? Não. Este é o tempo que o Dark Star demora para atravessar a Terra a partir do Equador. E aí você me pergunta, o que é um Dark Star? Se você já assistiu o filme Top Gun, vai entender que esta aeronave conceitual é uma aeronave muito, mas muito rápida. Se você já acha o Concorde batendo Mach 2 rápido, imagina o Dark Star que bate Mach 5. E para infelicidade da nação global, este avião só existe no papel. E por quê? Porque com os materiais que temos hoje não é possível produzir uma aeronave que chegue tão perto de Mach 5 sem que ela se destrua no processo. Similar ao conceito do Red Bull X10. Só que, enquanto o Dark Star usa os céus para desfilar, o X-2010 usaria a Terra para desfilar. Este carro foi concebido por Adrian Newey, que pensou a si mesmo, ok, como seria um carro de Fórmula 1 sem regras, fazendo freestyle? Esse carro, para quem já pegou Assetto Corsa, ou o automobilista, ou qualquer jogo de simulação que tenha ele, sabe que esse carro, ele produz força G muito alta. É um carro veloz e que o piloto não aguentaria dirigir ele, morreria no processo. 100 km para ser mais exato. Esta é a linha de Kármán. E não tem nada a ver com karma, que é o que uma pessoa recebe depois de fazer coisas ruins. 100 km acima do nível no mar é o que delimita a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Esta linha foi dada em homenagem, na verdade o nome dela, ao engenheiro aeroespacial Theodor von Kármán. Essa linha é significativa porque nessa altitude a atmosfera é tão rarefeita e tem tão pouco oxigênio que a sustentação aerodinâmica necessária para manter uma aeronave em voo se torna impraticável sem atingir velocidades orbitais. 38. Este seria o ganho de performance de um avião se voasse em Marte. Pelo fato da atmosfera de Marte ser apenas 1% da Terra, as aeronaves não precisam quebrar o ar fortemente. As aeronaves precisariam ser projetadas para operar nessas condições. O ganho de performance que essa aeronave teria em Marte seria por volta dos 38%. 737. Acho que esse é dos mais óbvios. 737 é uma classe de avião, mais chamada de Boeing 737. Essa é uma das mais populares e bem-sucedidas linhas de avião da história, onde se foram feitas mais de 10 mil unidades que foram entregues desde seu lançamento lá em 1960. E até 2019, esta família do Boeing era a mais vendida do mundo e a mais usada do mundo também, principalmente para rotas de curta e média distância. Podemos dizer que o sucesso dessa linha foi pela sua versatilidade, confiabilidade e eficiência. E não foi só uma única geração de 737, assim como numa família não tem uma única geração, que incorporaram tecnologias avançadas para melhorar tudo o que tinha de bom. Porém, nada do que é bom dura para sempre. E depois de 2019, a família dos A320 passou à frente. E é deles que vou falar a seguir. 320. Desde 2019, a família Airbus 320 se tornou a mais popular do mundo, superando o Boeing 737 e suas variantes. A linha A320, na verdade a linha A, que inclui as variantes 318, 319 e 320, e a 321 consecutivamente, e é amplamente utilizada por companhias aéreas globais para rotas curtas e de média distância, oferecendo um equilíbrio ideal entre eficiência, controle de combustível e capacidade na sua carga. A Airbus introduziu diversas inovações no design do A320, na verdade em toda a família A, incluindo a utilização de materiais mais leves, sistemas de controle de voo, fly-by-wire e motores mais eficientes. E essas melhorias resultaram numa aeronave que ainda está competitiva, sem falar nas outras variantes, como a A320neo ou New Engine Option,
Incorpora motores de nova geração e melhorias aerodinâmicas, que reduzem o consumo de combustível até 20% em comparação aos modelos anteriores. E a tendência é que isso continue, como continuou com o Boeing 737, e vai continuar, até surgir uma melhor. Porque é assim que funciona o mundo. Produto obsoleto a gente troca e reconhece o valor que ele ficou no passado. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Deu uma trabalheira do caramba para fazer ele, de pesquisar, de achar os tópicos e de fazer esse vídeo ficar atraente para vocês. Este é o segundo vídeo do meu canal, estou começando, então não hesite de dar a sua avaliação por aqui. Ela é muito importante para eu saber no que eu estou errando e no que eu estou acertando. Sério, não sejam tímidos, estou todo ouvido. Se você curtiu mais ainda o vídeo, deixe uma curtida. Isso vai indicar para o YouTube que você está gostando do vídeo e ele vai repassar para outras pessoas. E se gostou mais ainda, considere se tornar um inscrito, porque mais desses vem por aí. Eu sou seu apresentador, Guilherme Fonseca, e me despeço de vocês pela segunda vez. Muito obrigado e até a próxima.